Alô, galera! Sou o professor Marcos André do curso Biologia do Zero do QG do Enem. Tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula muito bacana sobre membrana plasmática, sobre membrana celular. E é um dos assuntos mais cobrados em qualquer processo seletivo. É um dos assuntos fundamentais da biologia. Galerinha, na primeira aula nós trabalhamos a ideia da introdução à citologia. Quem ainda não assistiu a aula, vai dar uma olhadinha lá, tá, pessoal? Introdução à citologia. E nós vimos que a citologia é a área específica da biologia que estuda a célula. O próprio nome diz isso, né, pessoal? Citologia, estudo, logia, cito, célula. E toda e qualquer célula, seja um padrão eucariótico, seja um padrão procariótico, apresentará, pessoal, 4 componentes obrigatórios. E quais são esses 4 componentes obrigatórios? Membrana plasmática, citoplasma, o material genético e o ribossomo, que é uma estrutura responsável pela síntese de proteína. Tá dando para lembrar esse detalhezinho? Então vem aqui comigo, ó. Membrana plasmática. Membrana plasmática, portanto, é um componente obrigatório. Nós vamos verificar, observar a membrana plasmática em qualquer tipo de célula, desde uma célula mais simples a uma célula mais complexa. Pessoal, aquele que de repente está me assistindo, está ouvindo e de repente fica naquela dúvida, né? Marcos, simples, complexo. Qual o padrão de organização celular simples? O procariótico. Qual o padrão de organização celular complexo? O eucariótico. Não esqueçam que as únicas células procarióticas, as mais famosas que nós conhecemos, são as bactérias. Os demais organismos que fazem parte do reino protista, do reino fungi, do reino animalia ou metazoa, do reino plante ou metáfita, são formados por células eucarióticas. E o que é bacana, pessoal? Em qualquer uma delas, nós vamos encontrar membrana plasmática. A membrana celular, portanto, meus filhos, é um componente obrigatório encontrado em qualquer tipo de célula. E ela vai desempenhar diversas funções para a célula. Diversas. Por exemplo, para o nosso dia a dia, de repente você está assistindo uma campanha cujo objetivo é encontrar doadores de sangue. Olha só, pessoal, para que eu possa doar o sangue, é necessário que nós venhamos a compreender qual é o seu tipo sanguíneo, qual é o tipo sanguíneo de um possível doador, qual é o tipo sanguíneo de um possível receptor. O que é esse tipo sanguíneo? Para o sistema ABO, são moléculas de carboidratos que estão localizados na membrana plasmática. Então, se eu sou do grupo B de bola, eu não posso receber um sangue do tipo A. E aí, filhos, qual é a relação? É uma relação de reconhecimento. O meu organismo reconhecerá esse sangue que está sendo doado como elemento estranho. E eu tenho anticorpo no meu sangue que vai tentar destruir esse sangue que eu estou recebendo. Então, galerinha, a membrana plasmática, ela vai desempenhar uma função de reconhecimento, de reconhecer aquilo que é próprio daquilo que é estranho. Olha uma situação interessante. Às vezes, o nosso organismo reconhece as nossas células como elementos estranhos e passamos a produzir anticorpos contra nós mesmos. Quando nós produzimos o anticorpo contra as nossas próprias células, nós desenvolvemos uma doença autoimune. Quer ver um exemplo bem interessante de doença autoimune do nosso dia a dia? O vitiligo, aquelas manchas despigmentadas que algumas pessoas têm na pele. Uma outra, mais comum no sexo feminino, quase que associada basicamente às meninas, às mulheres, é o lúpus. Então, o lúpus também é uma doença autoimune. Fechou a ideia, pessoal? Então, uma das funções da membrana plasmática é o reconhecimento celular. Quando você analisa a nossa pele, né? A nossa pele é um órgão, não esqueça disso. É o maior órgão do nosso corpo. Essa parte mais externa da nossa pele é um tecido chamado de tecido epitelial. Neste caso, na nossa pele, é chamada de epiderme. E o que acontece, filhos? A nossa epiderme, ela é formada por um tecido epitelial. E a característica básica do tecido epitelial, olha aqui para mim, ó, são células unidas, células justapostas. E quem faz esta união celular?
a membrana plasmática. Então, uma outra função, a adesão celular. Tudo bem, pessoal? Uma outra função bem interessante para a membrana plasmática, filhos, é delimitar a célula, individualizar a célula, compartimentalizar a célula. Então, a célula, meus queridos, ela é individualizada, ela é separada do ambiente onde ela vive através da membrana. E se a célula tem essa estrutura externa, esta estrutura, a membrana plasmática, também permitirá a troca de substâncias entre o meio interno e o meio externo. E olha que bacana, pessoal, a membrana plasmática, literalmente, ela seleciona aquilo que entra e aquilo que sai da célula. Ela determina o que entra e o que sai da célula, através de mecanismos de transportes, os transportes através da membrana, que você vai ver aqui comigo, vai aprender aqui comigo na aula de hoje, tudo bem? A aula de hoje, portanto, faz referência a essa estrutura fundamental de qualquer tipo celular. Agora, filhos, vamos observar uma membrana plasmática? Vamos analisar? Então dá uma olhadinha aí no esqueminha, dá uma olhadinha no slide, pessoal. Aqui eu tenho a membrana plasmática, correto? O principal ponto que você tem que analisar para uma prova de vestibular, seja ela qual for, seja uma prova mais conteudista, seja uma prova menos conteudista, é verificar, pessoal, a composição da membrana plasmática. Olha só, na membrana plasmática nós vamos encontrar lipídios, nós vimos lá em bioquímica, nós vamos encontrar proteínas. Como aqui eu tenho provavelmente um exemplo de uma célula animal, nós vamos encontrar carboidratos na superfície da membrana, tudo bem? E não apresentou aqui a imagem, mas também nós poderemos apresentar um outro tipo de lipídio, que é o colesterol. Essa imagem, ela representa, portanto, a membrana plasmática, tudo bem? Então, qual é a característica básica? Acompanha aí, anota aí, pessoal. Quem está com o caderninho do Biologia do Zero, começa a anotar. Vamos lá. Presente em todas as células, delimita, individualiza, permite a adesão entre as células, bem como a troca de substâncias, e é constituída por fosfolipídios e proteínas. Tudo bem? Olha aqui para mim agora, pessoal, por favor. Vamos lá? Membrana plasmática está presente em todas as células, procarióticas ou eucarióticas, delimita, individualiza, permite a troca de substâncias, mantém as células unidas e participa também do processo de reconhecimento. E qualquer tipo de célula, qualquer tipo de membrana, apresentará principalmente lipídios e proteínas. Por isso que a gente diz que a membrana plasmática tem uma composição lipoproteica, lipídios e proteínas. Tudo bem, pessoal? Essa é a composição química básica da membrana plasmática. Agora, galerinha, vamos dar uma olhada no slide rapidinho? Acompanha o slide agora, filhos. Olha que desenho bacana. Esse desenho aí, essa imagem, essa figura, é de um livro que eu particularmente gosto, de grupo de autores liderados pelo Purvis, tá? E aí ele tem algumas obras bem bacanas, é um livro mais voltado para o ensino superior, e ele mostra basicamente a composição da membrana celular. Então dá uma olhadinha aqui, filhão, olha lá, olha lá. Bem aqui eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho fosfolipídio, correto? Fosfolipídio, anotando aqui, ó. Galerinha do Biologia do Zero já com seu caderninho anotando, tá? Fosfolipídio. Atravessando a membrana plasmática, nós vamos ter então as proteínas. Tudo bem? Galerinha, eu posso analisar aqui fora, ó, envoltório feito de carboidrato, de açúcar. Fechou? Está acompanhando comigo? A galerinha, bem aqui no meio, ó, o que tem aqui no meio? O colesterol. Tá? Então, mais uma vez, eu tenho uma questão que enaltece, uma imagem que enaltece fundamentalmente essa bicamada de fosfolipídios na qual as proteínas estão mergulhadas, correto? Então, para mim agora, atenção, filhos, atenção. Ainda há pouco eu comentei com vocês que provavelmente aquela imagem era referente a uma célula o quê? Animal. Tudo bem? A uma célula animal. Por quê? Porque, basicamente, o modelo de membrana plasmática que a gente vai ver agora, ele foi baseado em células animais, em hemácias. Dois pesquisadores importantíssimos nesse contexto, chamados Singer e Nicholson, quando eles elaboraram um modelo aceito de membrana plasmática, eles utilizaram hemácias, glóbulos vermelhos.
Olha uma situação bem interessante para você que vai pensar em provas como o Enem. O Enem, pessoal, tem uma habilidade muito legal. A habilidade que eu vou fazer referência é a habilidade número 15. A habilidade número 15 pede para você compreender alguns experimentos que vão explicar uma condição biológica, explicar uma condição a qualquer nível, desde o celular até orgânico. Beleza. Aonde eu posso trabalhar com essa perspectiva do Enem? Pensar no porquê esses pesquisadores utilizaram hemácias. Qual seria a sua justificativa? Fácil, fácil. Olha só, galerinha, quando eu falo em hemácia, em glóbulo vermelho, qual é a função do glóbulo vermelho? Não é fazer o transporte de gases? Por que o glóbulo vermelho faz transporte de gases? Porque lá dentro da hemácia, eu tenho uma proteína que nós vimos lá na bioquímica, chamada de quê, pessoal? Hemoglobina, tudo bem? Então, a capacidade da hemácia em transportar gases deve ser essa proteína. Só que a hemácia vai amadurecendo com o passar do tempo. E nesse processo de amadurecimento, ela perde o núcleo e perde praticamente quase todas as organelas. Praticamente não há mais organelas que têm membrana dentro da hemácia. Ou seja, pessoal, se eu pego a hemácia e vou estourar a hemácia, o que eu vou obter? Membrana plasmática. Então, Singer e Nicholson, quando propuseram um modelo aceito da membrana, filhos, levou em consideração a hemácia porque eles tinham ciência. Caso rompesse, só encontraria membrana plasmática.